Olá, bom dia, turma do nono ano. Desculpe, probleminha aqui. Então, dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, eu tive um pequeno problema com o meu computador, por isso que a aula eu não tive como passar aquelas imagens. Mas quem estiver acompanhando pelo livro, dá pra gente... Então, zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau. Página 128, certo? Então, hoje vai ser nosso último conteúdo. Próxima aula eu só vou passar uma revisão, vou enviar um arquivo para o grupo com a revisão geral do conteúdo. Nós vamos dar uma pausa nas nossas aulas, certo? Não sei quantos dias mais ou menos, e deixa eu ver como é, se a gente retorna presencialmente ou se a gente depois vai retornar às nossas aulas online, certo? Então, na aula de hoje a gente tem zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau. Aí o enunciado ele me diz o quê? Denominamos zeros ou raízes de uma função quadrática, lembram que é uma função do segundo grau, os valores de x que anulam essa função, isto é, os zeros ou raízes de uma função são obtidos quando resolvemos a equação do segundo grau. Vamos lá, tem aqui um exemplo. A minha função é o quê? É uma equação do segundo grau completa. Lembram que eu expliquei quando tem todos os termos, ela é completa. Quando não tem, nós chamamos de raiz, equação do segundo grau incompleta. Seja a função, tudo isso aqui é do livro de vocês, certo? Aqui vocês podem estar acompanhando. X ao quadrado menos 6x mais 5. Verifique se os números 1 e 5 representam as raízes dessa função. Primeiro caso, quando a gente fala se representa, onde tem o f de x, no primeiro caso a gente vai substituir por quem? Por 1. Depois a gente vai substituir por 5. Olhando aqui para o livro, a gente tem o quê? No lugar do x, a gente substituiu por 1. A gente vai ficar com 1 ao quadrado menos 6x, multiplicando 1 mais 5. 1 ao quadrado, 1, menos 6 multiplicado por 1, 6, mais 5. O que é que a gente vai fazer? Vai dar o quê? Quando a gente somar 1 mais 5, 6. 6 menos 6, 0. Então, o número 1 é raiz. Por quê? Quando a gente fez o cálculo, quando a gente diz zero ou raiz, é quando o nosso resultado, quando a gente faz o cálculo, ele vai resultar em 0. E aqui, no caso, o nosso resultado foi 0, porque quando a gente efetuou a substituição onde tinha x por 1, o nosso resultado foi 0. Por isso que nós podemos dizer que ele é raiz da função. Aí o segundo exemplo, ele mandou que a gente substituísse por 5. Onde tem x, a gente vai substituir por 5. Então, vamos lá. 5 ao quadrado menos 6 multiplicado por 5 mais 5. Não é isso? Então, aí 5 ao quadrado, 25. Menos 6 multiplicado por 5, 30. Mais 5. Vamos agrupar os semelhantes. Quem são os semelhantes? Os positivos com positivos, negativos com negativos. Eu tenho 25 positivo e 5 positivo. 25 mais 5, 30. Menos 30, que é da minha multiplicação. Menos 6 multiplicado por 5, que também deu o quê? Menos 30. Mais 30, menos 30, igual a 0. Então, podemos dizer que ele é 0 ou raiz da nossa função? Sim. Porque fazendo o cálculo, fazendo a substituição no nosso cálculo de função, nós encontramos o 0. Aí, vamos lá. Continuando, ele colocou aqui os zeros de uma função do segundo grau, são valores de x cujas imagens são iguais ou são iguais a 0. Lembram que a gente já fez o estudo de imagem, domínio, contradomínio? Então, esses valores são dados por a equação, que é a fórmula geral da equação do segundo grau. Lembra que eu já falei que é ax ao quadrado mais bx mais c, onde a gente calcula utilizando o quê? Delta e Bhaskara, não é isso? Aí, vamos lá. Para obter a solução de outra maneira, para verificarmos se os números são raízes da função, basta resolver a equação do segundo grau. Só que por esse método, ele é um pouco mais complicado, né? Lembra que acho que 3 aulas atrás, eu expliquei como é que a gente fazia o cálculo de equação de segundo grau, né? Onde a gente tem que fazer o quê? O delta e o Bhaskara.
Ele colocou aqui o exemplo no livro de vocês. A xi, ou x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, soma das raízes, e c sobre a, que é o produto das nossas raízes. No primeiro passo, ele fez quem? x1 mais x2. No caso, quando a gente vai fazer o cálculo da equação de segundo grau, o nosso Bhaskara lá, ele é negativo. Estão vendo aqui que ele colocou o menos e o menos 6, porque o meu b, ele é negativo da fórmula. Aí eu vou ficar com menos, só que o meu 6, no caso aqui, ele também é negativo. Aí eu vou ter o quê? Menos por menos, mais. 6 dividido por 1, por que por 1? Porque foi o primeiro termo que ele me deu e é o valor do meu quem? Do meu primeiro x que vem acompanhado. Minha função é quem? X ao quadrado, ou seja, como se tivesse quem? 1 aqui na frente, não é isso? Então, por isso que vai ser por 1. 6 dividido por 1, 6. No segundo passo, ele pediu que a gente substituísse por quem? Por 5. 5 dividido por 1, 5. Aí, agora ele jogou tudo isso em um sistema, certo? Só que quem quiser utilizar o cálculo normal da equação de segundo grau, pode utilizar, certo? Você pode utilizar o cálculo da equação de segundo grau normalmente, mas fazendo essa substituição, vocês vão encontrar, chegar ao cálculo da mesma maneira e de uma maneira um pouco mais fácil. Então, quem quiser fazer o cálculo utilizando também a fórmula de delta, lembram? Falei, a fórmula de delta é quem? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí, depois que a gente encontrar o valor da nossa raiz, a gente tem que fazer quem? Bhaskara. Quem é Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Aí, lembram que durante esse cálculo a gente encontra x1 e x2. Então, o x1 e o x2 vão ser os valores que a gente vai verificar se eles são ou não são zeros ou raízes da nossa função. Assim que a gente fizer todo aquele cálculo. Se a gente pegar essa função aqui, x ao quadrado, menos 6x mais 5, e fizer o cálculo utilizando delta e Bhaskara, a gente vai chegar ao x1 e ao x2, que vão ser os resultados do nosso cálculo. Aí, a partir desses cálculos, a gente vai verificar se eles são zero ou raízes da nossa função, certo? Aí, continuando agora aqui já na página 129, ele me deu um outro exemplo. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Nesse caso aqui, ele já fez o quê? O cálculo utilizando delta e Bhaskara. O delta dele deu quanto? 0. Já desse ponto aqui, a gente já pode perceber o quê? Que ele é raiz da função, porque o resultado do meu delta, ele já foi o quê? 0. Aí ele fez o cálculo e foi lá e calculou Bhaskara. Estão vendo aí? Onde o x1 a gente encontrou 1/2 e o x2 a gente encontrou 1/2. Aí lembram na aula anterior que eu falei quando o A era maior que 0 e o A fosse menor que 0, ia depender. Olha aqui a nossa parábola. Quando o A ele é maior que 0, lembra que eu falei que a nossa parábola ela é voltada para cima. E quando o nosso A ele é menor do que 0, a nossa parábola ela é o quê? Voltada para baixo. Estão vendo aqui como o A, quem é o meu A aqui? 4, 4 positivo. 4 ele é maior que quem? Que o 0, ou seja, antes da gente fazer o nosso cálculo, a gente já está percebendo que a nossa parábola seria voltada para cima. Aí, quando nós encontramos x1 e x2, vocês estão vendo aí que x1 e x2 foram o mesmo valor, 1/2 para ambos. Marcamos aqui a nossa parábola. Então, a nossa parábola ela foi voltada para cima, assim que a gente não precisa. Bom, a gente tinha que fazer o cálculo para descobrir qual era o ponto que a gente iria marcar. Mas a gente já sabia que quando fizesse o cálculo, a nossa parábola ela seria voltada para cima. Então, nesse caso aqui, específico do primeiro exemplo, ele colocou o quê? Para a gente verificar se o 1 e o 5 eram raízes. Mas e no caso, se ele me perguntar se ele só me der a equação do segundo grau, o que é que a gente deve fazer? A gente deve fazer o cálculo, descobrir x1 e o x2.
Aí, quando a gente encontrar o x1 e o x2, a gente vai estar verificando também se esses números são zeros ou raízes da nossa função, certo? Então, aí por hoje a gente vai encerrando aqui a nossa aula. Lembrando que a gente pode fazer o zero ou raiz da função pelos dois métodos. Se ele me dá os valores que ele quer que eu substitua, eu faço a substituição. Se não, eu faço o cálculo da equação do segundo grau. Próxima aula eu vou estar mandando uma lista de exercícios com a revisão dos assuntos que a gente já viu até hoje. A gente vai dar uma pausa nos nossos estudos. Aí a gente vai ficar aguardando se vai ter o retorno das aulas ou não. E se a gente volta às aulas online ou também não, viu? Eu e a diretora, a gente vai estar passando para vocês esses detalhes, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandem. Na segunda, que é a nossa próxima aula e última aula, vou estar mandando a lista de exercícios, certo? Vocês tentem fazer. Qualquer dúvida, vocês me mandam, viu? Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.